Olá, amigos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à continuação do nosso curso Saúde e Espiritismo, que tem sido realizado pela Associação Médico Espírita de Osasco, com parceria do nosso querido amigo parceiro Obreiros do Bem. Hoje representado por Antônio Carlos. Então, desde já, dando as boas noites ao Antônio, agradecendo a tua presença, agradecendo a parceria do Obreiros, que tem sido sempre tão carinhosa conosco, já há 10 anos de existência de nossa associação. Boa noite, Antônio. Boa noite, Alejandro. Boa noite, Celi. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, né, os nossos amigos internautas, quem estão acompanhando agora e quem acompanhará depois, né? Isso. E acho que esse tema aqui é muito interessante. Vamos falar de saúde, né, com a contribuição aí dos ensinamentos da doutrina espírita, né? Então, espero que seja um momento aqui de boa reflexão e de aprendizado para todos nós. Com certeza. Celi, querida, boa noite, seja muito bem-vinda, mais uma vez juntos, agora discutindo um outro tema envolvendo saúde e espiritismo, que sempre nos enriquece tanto. Sim, boa noite, um prazer estar aqui novamente, aprendendo, né? Aprendendo com vocês, muito bom. Maravilha, a gente acabou de entrar, vencer alguns problemas técnicos. A gente brinca tanto, né, Celi, que o nosso amigo Carlão, ao qual a gente dá boa noite, é de Júpiter. Hoje ele estava na Lua, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Se encontrou ali no cosmos e nos colocou no ar. Então a gente entrou atrasado um pouquinho, mas aqui estamos. Como o Antônio bem lembrou, com os amigos internautas que vão nos assistindo ao vivo nesse momento, através tanto do canal da AME Osasco, quanto do canal da AME Brasil, posteriormente ali no canal do Obreiros. Então fica ali a nossa boa noite, ou bom dia ou boa tarde, depender do horário em que cada um for assistir. E lembrando que aqueles que se inscreverem, tanto no canal do AME Osasco, quanto no canal do Obreiros, ganham bônus horas dobrado. Né, Antônio? Isso foi uma conversa com a espiritualidade, certo? Se for nos dois, ganha quadruplicado, então. Melhor ainda. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, quadruplicar bônus hora é mais do que necessário, né, Celi? Dá uma importância também, né? Sim, com certeza. Maravilha, gente. Então vamos lá. Saúde e espiritismo, fluidoterapia, aspectos científicos e espirituais. Esse nosso curso que tem sido ali pautado em uma das obras que foi lançada pela Associação Médico Espírita do Brasil, no ano de 2015, já há 10 anos, por conta ali na época do desencarne de nossa querida doutora Marlene Nobre, e essa obra foi lançada, inclusive, em homenagem a ela, e hoje nós temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão que envolve a fluidoterapia. Para nós é tão comum hoje no dia a dia, nas casas espíritas, através do passe que é realizado, através da água, mas tentar entender um pouquinho como essa história nos ajuda é fundamental. Porque senão fica um negócio meio ritualístico também, né, Antônio? De a gente ir na casa espírita, e aí segue aquele ritual que é o evangelho, toma o passe, toma a aguinha, mas a gente não sabe exatamente como funciona. Então, queria te ouvir um pouquinho, já trazendo as primeiras ideias a respeito do tema, para a gente poder, ao longo dessa hora, ir discutindo, e entender ali um pouquinho mais, de forma mais profunda, a ideia da fluidoterapia. Tá. Eu queria trazer aí um conceito que acho que é até bem comum para vocês, que é da Organização Mundial da Saúde, que fala que o que é saúde? É o perfeito estado físico, né, mental, social e espiritual da pessoa, né? Então, o primeiro recorte aí que a gente faz, uma definição que está lá. E no livro que a gente pegou como base para estudar, né, tem uma frase lá de Hipócrates, né, que começa com uma frasezinha lá, né, que fala que há um fluxo comum, uma respiração comum, todas as coisas se juntam por laços de simpatia. Mas eu dei uma olhada, eu achei uma outra que eu achei interessante do Hipócrates, que é assim, curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Então, acho que vai nesse caminho aí, né? E quando você falou na sua introdução, né, Alejandro, de desmistificar e tudo, acho que é importante mesmo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que tudo é espiritual. E a gente tem que ir passar pela parte orgânica, vamos imaginar assim, emocional, e depois espiritual, né? E não, né, às vezes pensar que tudo se resolve lá na ponta.
E, então, a fluidoterapia, com base até no livro aí que a gente está usando, né, ele é o que a gente considerou? É um tratamento terapêutico, né, para poder usando energias, né, para poder curar enfermidades do corpo e da mente, né, e do espírito mental, né, parte física e parte espiritual. E aí, como você mesmo bem disse, né, você tem as formas, né, que isso pode ocorrer pelo passe ou pela água fluidificada, né. Então, acredito, a gente vai tratar desse tema, né, então a gente vai falar muito aqui de fluido, né, dessa parte de como acontece, como a pessoa que vai aplicar tem que estar, como a pessoa que vai receber tem que também se comportar, né, tudo isso é importante para que tenha esse melhor aproveitamento dessas energias e tudo mais, né? Então, acho que inicialmente é isso, né? Uma terapêutica, né? Uma modalidade terapêutica, né? Que vai tratar das enfermidades do físico e do espírito. Seria interessante quando o Antônio vai trazendo, né? Das questões que envolvem a fluidoterapia, o passe, a água, enfim. E o quanto que nos auxilia, não só nos aspectos físicos, que parece que é mais claro isso para nós, né? Mas também nos aspectos psíquicos, mentais, né? Psicológicos. E é interessante entender de que o termo que nos traz Kardec na época, e fundamentado também pelos espíritos, talvez hoje, até por uma questão da física, o termo seria outro, mas fluido cabe muito bem. Como essas questões fluídicas, elas auxiliam nos aspectos psicológicos, né, Celi? Sim, e em todos os sentidos, porque quando você fala nos aspectos psicológicos, o fato de a pessoa já estar indo, sabendo que ela vai receber um auxílio, que ela vai estar ali sendo acolhida, isso já traz ali uma sensação, um sentimento já de cuidado, né? Então já tem um cuidado ali implícito. E o quanto é real essa troca. A gente hoje vai estar falando aqui da fluidoterapia no sentido específico do passe, da água fluida, mas o quanto o sentimento, o acolhimento com amor, o quanto você já está ali também passando, né, esses fluidos, né, vamos dizer, não diretamente como a imposição de mãos, mas nesse sentido de acolhimento e nisso que você trouxe desse lugar da saúde mental, de saber que você tem ali um lugar onde você está sendo acolhido e onde você vai receber um tipo de auxílio, né? E a gente poderia ir longe aqui nesse sentido, que eu acho que isso cabe mais para frente, do quanto representa a parte de cada um nisso, né? De receber. Mas eu acho interessante a gente falar até, né, assim, sobre o que vem a ser mesmo, né, esses fluidos, de onde vem, que parte é essa, quem está ali, né, atuando mais. E acho que a gente pode ir até pensando nesse sentido de trazer desse fluido universal, né, o fluido vital, o quanto se capta, ou seja, né, acho que já pode ir começando nesse sentido, né, os médiuns ali como um instrumento dessa força maior, desse fluido que nos transpassa e atinge aquele ali que está por receber. E acho que cabe muita coisa aqui, mas eu quero deixar vocês falarem nesse sentido, né, de estar receptivo, de olhar. Acho que tem muita coisa para a gente ir falando. Isso é bem bacana, né, Celi? Esse entendimento de que aquele que busca vai mobilizando também aspectos energéticos que auxiliam muito nessa troca que vai se dando através do passe, por exemplo, que é uma terapêutica, né? Eu creio que a gente pode utilizar esse termo, que nos auxilia muito em vários aspectos. Lembrando que, assim, historicamente, e o Antônio foi lembrando ali no início de Hipócrates, de algumas falas dele,
E a gente vai lembrando, então, um pouco dessa história que diz respeito aos aspectos fluídicos, né, de que nós vamos entendendo, principalmente através de Kardec, mas o quanto Kardec era um profundo conhecedor do magnetismo animal, que nasce, na verdade, lá atrás, no século XVIII, com Franz Mesmer, que era um médico austríaco, e aliás, tem uma obra muito interessante para aqueles que querem ali mergulhar um pouquinho nessa história, entender onde a coisa vai nascendo. Talvez ali as primeiras sementes do aspecto científico do magnetismo, do Paulo Henrique Figueiredo, que traz uma obra a respeito de Mesmer. Relatos históricos muito interessantes, e é ele que cunha esse termo, magnetismo. Na ideia de que o fluido que ele utilizava nos seus processos de cura, e aliás, assim, tem relatos impressionantes. Vamos lembrar, gente, assim, que século XVIII, o que era a medicina com seus tratamentos, né? No entendimento ali, desde Galeno, na Idade Média, então você provocava vômitos, provocava diarreia, tinha sangrias com sanguessuga, quer dizer, vocês imaginam se a gente vivesse, provavelmente vivemos lá atrás dessa época, mas melhorou muito, graças a Deus. E o Mesmer, ele percebe que existe uma propriedade no qual ele consegue auxiliar as pessoas e curá-las através daquilo que ele vai denominar de fluido magnético. E ele entende que esse fluido magnético era passado de uma pessoa para outra através de um objeto de metal. Então, as pessoas seguravam na ponta de uma vara metálica e ele na outra, através de várias sessões, e tem relatos de cura de cegueira. Então, serve de base, posteriormente, para a hipnose, depois de muitos preconceitos que ocorreram na época, e o magnetismo ganha força, e Kardec mergulha nesse ensinamento. Aliás, uma das obras que ele escreveria, e não escreveu porque acabou desencarnando, seria Espiritismo e Magnetismo, aprofundando essa ideia, inclusive, dos fluidos. E que hoje nós temos uma ideia de como que essa coisa toda vai ocorrendo, principalmente nas nossas casas espíritas, em algo que é muito do Brasil nesse sentido, né, Antônio? Como que o passe, ele é oferecido às pessoas, como ele nos auxilia, as percepções que a gente vai percebendo de melhora, através de algumas sessões que as pessoas vão buscando por uma necessidade, seja física, ou mesmo espiritual, psicológica, como você foi trazendo, né? Então, Alejandro, acho que é interessante trazer, está tendo um material que a gente leu, aquela questão 98 do Consolador, né? Lembrando, Consolador, aquele livro lá, né? Que são de perguntas e respostas para Emmanuel, né? Que era o guia espiritual do Chico, né? E a questão 98, né? Que está lá em O Consolador, fala justamente isso, né? Nos processos de cura, como que devemos compreender o passe, né? E Emmanuel compara com a transfusão de sangue, né? Que a transfusão de sangue, ela renova as forças físicas, né? E o passe, né? Ele vai renovar, né? Vai melhorar as forças psíquicas, né? Então, o Emmanuel faz essa comparação aí, né? E trazendo todo esse contexto histórico que você mencionou, muito interessante, eu queria até e falando dessa parte, né, que realmente da ciência e tentando comprovar tudo, recentemente eu estava vendo o Jornal da Cultura, em 22 de março agora desse ano, né, e estava o Gonzalo Vencida Neto, né, que vocês conhecem, o Gonzalo foi presidente da Anvisa, um dos idealizadores do SUS, né, e o pessoal, ele estava comentando lá que o pessoal do Conselho Federal de Medicina está pesquisando essa questão aí da cura, né, de como acontece e tudo mais. Ele falou, chovendo molhado, a gente já sabe que acontece, só a gente ainda não sabe como. Então, você vê, né, uma pessoa que não é nem, assim, do nosso meio, tudo, até, vamos dizer assim, uma pessoa, até onde eu sei, até cética em muitos pontos, mas ele já admite, ele sabe, ele fala, isso acontece, né, nos processos de modificar essa questão da cura, da doença, de como ela evolui, pode melhorar. E ele falou, isso aí é chovendo molhado, foi o termo que ele usa, né, quer dizer, já se sabe, ele falou, só não se sabe como ainda, né, alguns detalhes. Então, é isso que vocês estavam comentando mesmo, né, nesse processo aí do passe que a gente vai doar. Você tem 3 formas, basicamente. Você tem a pessoa o
uma imposição, vamos dizer assim, do humano, né? Só a parte humana. Você tem a parte que é só espiritual com o encarnado, que não vai ter nenhuma influência humana, e você tem aquela que é mais comum, que a gente tem lá no Obreiros, tudo, né? Em que a gente é o veículo, né? A gente é um instrumento e o espírito derrama sobre nós as energias, a gente é como se aquela tomada, né? Que a gente fala, né? Tomada elétrica, só deixa passar a força, né? Então, cabe a nós, enquanto passistas, vamos pensar assim, serem bons instrumentos, né? Bons instrumentos, uma ferramenta útil, né? Então, procurar, claro, né, no dia que vai estar lá no passe, não comer uma feijoada, não fazer uso de álcool, essas coisas todas, que vai atrapalhar. E da parte de quem está ali para receber, se colocar em disposição, em sintonia, ter aquela fé sincera, aquela vontade, né? Isso me lembra aquela passagem do Evangelho do centurião, né, que ele vai até Jesus, né, e pede para curar o servo dele. Aí Jesus fala assim, não, vamos até lá, então. Não, ele falou, não precisa ir até lá. Veja bem, eu sou um centurião. O centurião é aquele que comanda a centúria, que são 100 soldados, né? Então, você tem a legião, que são 5.000, 6.000 soldados, e tem as divisões, né? E ele falou, olha, eu tenho autoridade. Se eu falar para o soldado, vai lá, ele vai. Se falar para voltar, ele vem. Então, se você falar que daqui você... E assim aconteceu, ele falou, olha, e Jesus fala, nunca vi tamanha fé. Então, essa questão é importante também, né, de quem está querendo receber, se colocar-se à disposição, em sintonia, né, e da pessoa que está fazendo, né, basicamente é querer aquele ato de amor, de bondade, de querer passar o melhor, né, e ser um bom instrumento, que no final das contas é isso, né, a gente está ali só dando passagem, né, então se a gente não puder atrapalhar, já está bom demais. Seria isso. Mas, fica bom. E aí, Celi, pega o gancho ali do Antônio, porque ele falou muito dessa questão também, a importância do médium, né, que é um intermediário. Kardec vai fazendo uma divisão, o próprio Emmanuel, no livro Consolador, quando vai aprofundando as questões do passe, mas como vai se dando essa relação do passista, na câmara do passe, com todo um preparo espiritual, então tem os fluidos magnéticos do próprio passista, fluidos esses da espiritualidade, né, oriundos do fluido cósmico universal, e é o que nós poderíamos chamar ali de uma ação medianímica, mediúnica e anímica, energias ali do plano invisível, juntamente ali com essa energia mais materializada, mas a necessidade do nosso movimento como aqueles que buscamos a ação do passe, né, Celine? Sim, eu ia brincar antes de você falar tudo isso, né, que a gente poderia dizer que é milagre, né, se os resultados são milagres, né, e aí você trouxe toda essa explicação agora, né, já trazendo que não, porque é isso, é essa conexão com algo maior, com algo que não é palpável, vamos dizer, na nossa materialidade, mas é palpável no resultado e no sentir. Né? E até quando o Antônio estava falando do médium, a gente pode pensar, nossa, que responsabilidade, então temos que ser ali quase perfeitos para poder ser médium passista, porque eu vou estar ali recebendo e doando, e os meus pensamentos, os meus sentimentos ali vão estar interferindo nessa passagem, e aí é muito importante a gente ter essa noção, né, da responsabilidade de cada um de nós, do preparo, de buscar naquele dia sintonizar esse trabalho, de fazer as suas orações, mas sabendo que estaremos lá como humanos, com as nossas próprias mazelas, e que essa nossa intenção de doação, essa conexão amorosa com algo maior, vai nos deixar aptos, vamos dizer assim, a estarmos ali, né? O quanto a espiritualidade se utiliza do melhor em nós nessa doação. Então, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa intenção do bem ao outro, de estarmos ali nessa doação, é mais importante naquele momento
do que quem somos, né? Ainda aqui no nosso grau de evolução. E isso cabe, como você estava trazendo, também ali para aquele que vai receber, né? Qual é a intenção dele? O quanto ele se abre para essas bênçãos que chegam ali naquele momento até ele, né? De receptor mesmo, né? De entender esse processo, o quanto eu me dou nesse processo. A gente vê questões, né, no Instituto, né, da Família de Atendimento, o Instituto da Saúde, aliás, desculpa, quando a gente acompanha casos assim, de situações onde era esperado, por exemplo, uma reação ali mais intensa de um tratamento, e o quanto aquela disciplina, aquela conexão daquela pessoa, claro, o merecimento também no seu estágio, mas faz muita diferença esse acompanhamento fluídico para esses efeitos que podem vir de uma quimioterapia, de um tratamento mais invasivo, o quanto isso pode ser amenizado. Então, o quanto isso realmente toca, né, como você falou, fisicamente, as nossas células mesmo, o nosso organismo. Aquilo nos fortalece, nos recompõe em muitas situações. Celi, não é milagroso, né? Resgatando aquilo que você disse no início, no sentido do desconhecer os processos e as leis, mas a gente poderia utilizar ali o termo milagroso pela beleza que existe através dessa prática, né? Que está acessível a todos nós, indistintamente, porque, como você disse, às vezes há uma ideia de que o passista deve ser um ser iluminado, né? E aí eu fui lembrando, à medida que você foi colocando, nosso amigo querido ali do Grupo Ismael, Roberto Tinoco, que já participou conosco de alguns outros momentos aqui, que ele tem uma frase que diz assim, nós não precisamos ser bons para falar de Deus, mas precisamos falar de Deus para nos tornarmos pessoas melhores. Se nós formos aguardar, nos santificarmos para qualquer ação do bem, ninguém faz absolutamente nada, né? E contextualizando um pouquinho para quem não conhece a ideia do Instituto de Saúde, é um trabalho desenvolvido pelas AMES, de uma forma geral, em parceria com as casas espíritas, nos quais profissionais de saúde vinculados à AME, junto com os trabalhadores da casa espírita, tem esse espaço ali aberto, que atuam essencialmente com a fluidoterapia, né, com os passes, com a água fluidificada. E interessante aí, resgatando um pouquinho mais um item ali histórico, de que a ação do passe na casa espírita é de um espiritismo muito à brasileira, né? Kardec traz muito do que é a parte científica, daquelas trocas todas que existiam na Sociedade Espírita de Paris, tentando compreender o que eram os fluidos, o que era o magnetismo, a ação espiritual nessa história toda. Mas quando o espiritismo começa a chegar no Brasil, ele é muito acolhido por médicos homeopatas. E os homeopatas têm a Bíblia da Homeopatia, que é o Organon, que quem escreveu foi Hahnemann, Samuel Hahnemann, que inclusive participa da codificação, temos mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo, e que no Organon, ele orienta ali os médicos homeopatas a atuarem através de ação magnética, fundamentado em Mesmer. Então, os médicos homeopatas no Brasil, que vão abraçando o espiritismo, com as ideias e possibilidades de aplicação ali do magnetismo, iniciam a aplicação de passes, aquilo que vem a se chamar passe, dentro das casas espíritas. Então, de alguma forma, né, Antônio, aquilo que nós realizamos já tem uma fundamentação científica só pelo fato de já ter a base no Organon, que é a Bíblia dos homeopatas, e que é considerada uma especialidade médica, e hoje aceita pelas sociedades médicas, enfim, não só do Brasil, mas do mundo, né? Não, sim, e Hahnemann, como você diz, tem lá tá no Evangelho, também em Obras Póstumas tem mensagens deles lá também, né?
E só lembrando aqui, né, quando a gente fala de fluido, né, você tem qualidades morais e físicas, né, então você tem os sentimentos ali, dependendo de como a gente está, né, de doçura, de bondade, de caridade, né, então essa parte moral. E parte física, você pode, né, pode ser excitante, irritante, calmante, né, pode ser reparador, né, então ele tem essa duas aberturas, tanto na parte moral como na parte física, né? Então, fazer com que a pessoa, né, que está ali recebendo, né, sinta essa parte de doçura, de bondade, né, de fazer o bem. Então, isso é importante. E também na parte física, de tranquilizar, de acalmar. Então, por isso que é importante a gente ser um bom instrumento para poder doar essas energias com essas qualidades boas, né, com essas qualidades positivas. Agora, se a gente está mal, né, a gente pode, né, interferir de uma forma negativa ali, né, então é importante sempre doar, né, pensando nesses aspectos, né, das qualidades que a gente está colocando ali também, nossas, ali, contribuindo, né, como você falou, medianímico, né, então é importante pensar nisso. Seria dentro do que o Antônio vai trazendo, né, e você já foi trazendo também as suas pinceladas, a importância daquele que se propõe ao trabalho no bem, se perceber em termos de sentimentos, das emoções ali que vão permeando no dia a dia. Claro que, como você bem colocou, temos nossas mazelas, né, precisamos sempre agir no bem, se a gente for esperar santificar não faz nada, mas especialmente nos dias em que somos convocados ao trabalho, redobrar a atenção, a vigilância, na possibilidade ali de poder atuar. Olha lá, a invasão da minha pequena, de 3 anos. Né? E estar atento a isso é fundamental, porque sendo o pensamento, e aí eu gosto de colocar aqui o pensamento como se fosse uma equação matemática, é ideia mais sentimento. A ideia gerada do espírito, permeado e fundamentado, sedimentada naquele sentimento. Se nós conseguirmos unir essas duas forças, o pensamento ele vai alcançando ali uma potência que auxilia muito aquele que nos busca em sofrimento, né, Celi? Sim, e você foi falando, a gente vai, né, pensando no sentido de o quanto esse preparo nos auxilia. Então, você estar ali com um estudo, o que esse estudo, além de um conhecimento maior, ele nos reforça aquela convicção. Então, estarmos fortalecidos com esse apoio ali até de seres que vivenciam e que vivenciaram as nossas dificuldades, o quanto isso nos fortalece naqueles ideais. Então, isso vai te deixando mais ali, preparado para o enfrentamento, porque a gente vai podendo chegar a um estado de espírito diferente. Então, quando você fala naquele dia, são muitos apelos que podem acontecer, então desavenças, às vezes familiares, atrasos, coisas, né, num dia de trabalho, de doação, ou mesmo de trabalho no bem em geral, quantas coisas podem ir acontecendo, e a gente precisa estar fortalecido, aí como diz você, com essa força ali do pensamento, naquele querer, nessa vontade, para não entrar nessa sintonia. Então, é um exercício constante, né? Não é uma coisa mágica. Eu comecei a atuar no bem, então agora eu sou uma pessoa, né, como disse você, iluminada, já estou apta. É um vigiar constante mesmo para esse burilamento. E nada melhor do que você se fortalecer, né, nessa leitura, nesse conhecimento, que é como se fosse não, né? É um guia ali que vai te norteando e te fortalecendo nesses ideais. E isso vai te ajudando a sair daquela atmosfera mais pesada que todos nós estamos vulneráveis no dia a dia. Legal, Celi. Antônio, tem uma pergunta para você que chegou no chat.
Essa eu vou passar para você. Sério? É de nossa querida amiga Fernanda Amaral, nossa companheira aqui da AME também, faz uma pergunta muito interessante. É o seguinte: pensando nas pessoas que estão impossibilitadas de ir à casa espírita, podemos também considerar o passe à distância e a prece intercessória como ferramentas importantes na fluidoterapia? Essa você vai tirar de letra ali, vai conseguir responder. Bom, com certeza, né? Tanto que a gente tem lá os trabalhos que a gente chama de irradiação, né? E quem está lá, passa pelo atendimento fraterno, também vai receber esse tratamento, né? Então, tem a sua importância, com certeza, e vai ajudar. O que a gente fala que quando você está na casa espírita, vamos pensar assim, você se beneficia da psicosfera da casa espírita, né? Então, você tem, vamos dizer assim, um pequeno plus a mais ali, né? Então, você se beneficia de toda aquela psicosfera, de todo aquele ambiente, então acaba ajudando. Mas, com certeza, né? Nós temos lá os trabalhos de irradiação, que não passa, que nada mais é do que a gente ler a ficha lá da pessoa e mentalizar a pessoa e irradiar bons pensamentos, né? Com um sentimento, né? Porque o sentimento, ele vai dar a forma e a natureza, né, do nosso pensamento. E aquela vontade que a gente tem de ajudar vai dar um impulso e a direção, né? Então, a gente está com aquela vontade de fazer o bem e vai direcionar, vamos dizer assim, essas energias, né? A gente querendo fazer o bem, ajudar e tudo. Então, essas energias de bondade, de doçura, energias de reparação, né? De saúde. Então, com certeza, essa intenção sincera, né, de quem está ali mentalizando a pessoa e encaminhando o pensamento com toda a vontade, né, vai alcançar a pessoa, ela também fazendo a parte dela de se tornar receptiva. Só fazendo um parênteses aqui, né, quando a gente está, por exemplo, lá nos trabalhos mediúnicos, né, a gente pede, né, no atendimento fraterno, a pessoa sempre pede, né, porque tem toda uma problemática lá, para a pessoa também fazer a parte dela, né, de procurar também se colocar em sintonia, em disposição, boas leituras, procurar também atender o que o mestre falou, né, vigiar e orar, né, então se a gente procurar sempre boas músicas, boa leitura, não assistir programas que possam nos deixar, assim, vamos pensar assim, né, maus, né, consigo mesmo, né, então tudo isso ajuda, né, mas respondendo basicamente é isso, com certeza, e é o trabalho que nós fazemos lá de todas as terças e quintas, se eu não me engano, está sendo feito lá, de tarde e de noite, né, então é isso aí. Nada mais é do que um passo à distância, vamos pensar assim, a irradiação. E as respostas são sempre bastante positivas nesse sentido, né, Antônio? Os retornos que as pessoas vão dando, quando sabem naturalmente ali que alguém está orando por elas, tem toda uma questão vibracional, energética, mesmo a distância que as alcança. À medida que você foi falando antes, a Celia, a Fernanda fazendo essa pergunta, né, fui refletindo o quanto que a maravilha desse processo, né, de auxílio ao próximo está ao nosso alcance, ao alcance de todos nós, independente de onde nós estivermos. É óbvio, assim, que a casa espírita, por tudo aquilo que significa, as pessoas se unem ali num objetivo em comum, tem a questão do evangelho, todo um preparo da espiritualidade, naturalmente tem aquele plus que nem você colocou, né? Mas às vezes a gente está numa fila de banco e percebe alguém que não está bem do nosso lado. Você observa, você sente, você se envolve naquela vibração, naquela energia. Antes, né, Antônio, seria dizer, sai daqui, né? Porque a gente, enquanto espírita, adora dizer, pô, deve ter um obsessor aqui do meu lado, eu preciso expulsar ele, quase expulsando o demônio. Às vezes a gente se comporta desse jeito. Refletir naquela energia, naquela vibração, por que será que eu estou me sentindo desse jeito? Às vezes alguém do lado que não está legal, não está bem ali numa fila de banco, que nem eu coloquei, e está precisando de um acolhimento, de um abraço.
que obviamente por você não conhecê-la, não vai sair ali, vai abraçar, né, literalmente falando, mas no pensamento, no sentimento, entra em contato com aquela vibração, com aquela energia, e do ladinho, sem a pessoa perceber, você está dando um passo já. A ação do bem, ela ocorre em todo e qualquer lugar. Como Emmanuel também vai nos colocando, agora me fugiu a obra, mas ele vai colocando que todo lugar é santo, porque todo lugar é criação do sagrado, do divino, de Deus. Então, em todo lugar nós temos a possibilidade de fazer o bem e de utilizarmos desses recursos, né, Celi? Somos, ou temos um potencial gigantesco para isso, e a possibilidade mesmo de acolher nos lugares mais impensáveis é possível para poder auxiliar alguém que não se encontra numa condição ideal, né, Celi? Isso é tão importante, porque o que são esses fluidos, né? O quanto eles ficam no ambiente, o quanto a gente emana. Então, os ambientes mais pesados, que fluidos tem ali? E é justamente isso, né? O quanto uma reflexão, uma introspecção e uma intenção ali no bem, de equilíbrio, vibrando, pode fazer a diferença para aquele ambiente, para aquela pessoa. Quando a gente pensa, né, e até falar, vou vibrar por tal pessoa, o que você está fazendo? Você está emanando o melhor de você na direção daquele ser. E o quanto isso ecoa, o quanto chega, né? Então, é muito importante, né, entender a força dessa intenção, a força dessa emanação do melhor de nós, onde quer que estejamos. Muitas vezes essa reflexão e essa quietude emanando coisas positivas podem fazer muita diferença, inclusive de acalmar, às vezes, ânimos inflamados ali, né, que estão ali iniciando uma briga, às vezes fica-se pensando quem tem razão, você acaba sendo envolvido naquilo, e o quanto é diferente você parar, vibrar, emanar o melhor de você. Isso pode ter né, alguém pode ter ali uma faísca, né, até de lucidez e captar essas bênçãos e, né, ameniza. Aproveitando que a Fernanda está nos assistindo, eu sempre lembro dessa passagem dela, que ela fala né, lá da Praça da Sé, o quanto tem muita gente no horário de pico, se todos ali parassem e emanassem o melhor de si em uma causa positiva, e mesmo até pela paz do planeta, né? Que força que nós temos desse pensamento, sentimento, e eu acho que cabe aqui nesse sentido do que emanamos, né? Que fluidos emanamos. Que força que nós temos, né, Antônio? Que a gente pode revolucionar as coisas e a gente não faz ainda por uma série de motivos. Às vezes até porque falta um pouquinho mais de vontade, né? Mas eu queria empurrar para você agora a questão da fluidoterapia envolvendo a aguinha que a gente bebe ali no finalzinho do passe, né? A gente pega aquele copinho, muitos vão bebendo e falam, vou beber, já está aqui, vou beber, né? Eu nem sei o que está acontecendo, mas vou beber. E o quanto que tem fundamentação nisso também, né? É muito interessante, né, Antônio? Não, com certeza, Leandro. E eu queria até lembrar aqui, para quem faz, né, o Evangelho no Lar, né? Que a gente põe lá nosso copinho de água lá, e a espiritualidade amiga, claro, com certeza ela vai, né, derramar lá, né, os fluidos necessários ali e tudo mais. E quando você fala aí da água, né, ela pode ter caracteres mais genéricos, gerais, né, e também pode também ser específico, né, quando um espírito amigo vem e energiza ali aquela água para determinada pessoa, né, então, como a gente já viu nos filmes, quando André Luiz vem, né, e o marido lá da esposa dela, né, que estava doente, ele vai lá e energiza a água e ele melhora, né. Então, a água também tem, né, essa característica. A água é um fluido, assim, né, que sensacional, né, tem tudo que a gente já sabe, né, que ela se comporta, né, que ela muda de composição ali, de formato,
dependendo de como que ela tá, ela puxa muito, né, essa questão dessas energias, né. Então, o que a gente pode falar, né? Na fluidoterapia, como a gente falou, tem o passe e tem a água, né? Então, a água, eu lembro sempre do evangelho, que a gente coloca ali, e a espiritualidade, com certeza, vai estar ali e vai colocar as qualidades necessárias que são ali para aquele ambiente. E no centro também, que o pessoal também toma ali tudo, né? Para poder se sentir melhor, né? Vamos pensar assim, né? Mas vai muito também da intenção, do que a pessoa quer, né? Porque não pode ser um ato maquinal, né? Se for alguma coisa que vai ali, toma por tomar, aí acaba perdendo-se um pouco do sentido, né? Então, vai muito daquela fé da pessoa, daquela certeza do que ela está precisando. Então, e aí ela acaba absorvendo bem também aquilo que foi depositado ali pela espiritualidade, né? Então, essas energias acabam fazendo o bem que a pessoa precisa ali naquele momento ali, né? Então, é isso, né? Eu lembro do momento do evangelho e tem na casa. Nos trabalhos mediúnicos também é comum, a gente também tem, né, a nossa jarrinha de água que a gente fica ali e toma, né, no começo, às vezes toma no final. E é importante porque a gente percebe, assim, pelo menos eu, né, que você fica um pouco mais calmo, tranquilo, você percebe que você vai, né, se conectando melhor, né, então ela tem essa característica de deixar a gente mais tranquilo, mais calmos, mais receptivos, então, mas tem a nossa parte também, né, de estar fazendo isso e querendo isso e desejando isso com bastante força, né? É nesse sentido aí. Antônio, eu fui lembrando, quando você foi trazendo das propriedades da água, de um trabalho de um japonês que já desencarnou, chamado Masaru Emoto. Então, depois o pessoal que vai nos assistindo, ainda vai nos assistir, coloque ali, ó, Masaru Emoto, água. Trabalho belíssimo, né? Eu creio que você já viu, né, Celi? Fotos de microscopia eletrônica, como que a água ela vai reagindo a palavra, vai reagindo à música, vai reagindo a uma oração, e como aquelas moléculas vão se modificando e formando imagens, por um lado, belíssimas, por outro, nem tanto, a depender ali do tipo de música, da palavra, enfim, da energia, da vibração. Sim. Isso, sim. Fantástico, né, Celi? Sim. E né, essa excelente, né, como é um excelente condutor fluídico, né, quanto capta mesmo e emana. E a gente pode pensar, enquanto vocês foram falando, Antônio também, né, o quanto isso se dá na dimensão espiritual também, né? Nos trabalhos, né, ali em salas mediúnicas, o quanto aqueles espíritos recebem tanto o passe na espiritualidade, como também é oferecida a água fluidificada, né, ali enquanto eles estão naquele atendimento, nesse pronto-socorro espiritual, o quanto se utiliza. E ainda falando um pouco do Instituto da Saúde, assim, muitas vezes a água ela é intensificada, né, porque tem o costume de se levar garrafinha, pelo menos lá no Caibá, né, para, em alguns casos, né, orientado para aquela pessoa intensificar o uso, não só bebendo, mas em determinadas regiões, fazer uma compressa, intensificar, sabe, aquela água fluidificada, e principalmente pré-cirúrgico, tem todas umas situações onde aquelas células vão estar sendo emanadas ali de fluidos, de proteção. A gente tem casos, às vezes, que é criado um campo de proteção para aquele lugar onde vai ter a intervenção, sabe, assim, então é muito lindo, é muito rico. Gente, olha que maravilha, né? A questão da água, do passe. Parece um negócio ali meio nebuloso, tal. Esse negócio, onde tem muito relato.
tem as nossas histórias do dia a dia, na vivência da casa espírita, e aí, né, Celi, eu creio que você já viveu bastante isso também no Instituto de Saúde, a pessoa vai para o tratamento no Caibar, que é a casa espírita que acolhe o Instituto de Saúde da São Paulo, aí tem um problema mais sério, passa posteriormente ali com o médico, uma melhora inesperada, algo que o próprio profissional de saúde não consegue explicar, e tudo através da mobilização dessas energias, desses fluidos, dessa história toda que tem como ápice na aplicação do passe magnético, da ação no bem, Jesus. Né? Temos inúmeras curas que são realizadas pelo mestre e que sempre colocou, foi a tua fé que te curou. Né? Nos mostrando que nós podemos. Nós mobilizamos essa energia. É claro, né, Antônio, eu brinco assim que Jesus era um X-Men, assim, um negócio assim de outro mundo, outro planeta, conhecia as leis, mobilizava todas as energias, recursos terapêuticos inimagináveis, mas ele sabia que ele necessitava do outro dentro dessa lei que envolve ação e reação, da fraternidade, e acima de tudo, né, Celi, como você colocou no início, a força do amor, que é amor com A maiúsculo, né, essa força cósmica que nos sustenta, e que quando há esse sentimento, realiza prodígios, milagres no sentido do maravilhoso, e a gente vai observando isso no dia a dia, né, gente? Você falando aí, Alejandro, de Jesus, eu lembrei do Alberto Almeida, que ele estava brincando com o filhinho, o netinho dele, parece, né? E aí, falando de super-herói, né? E aí, o menino, o netinho lá, 3, 4 anos, né? Falou do super-herói que ele tinha, né? E os poderes. Aí perguntou, e o seu avô, quem que é o seu super-herói? Ele falou, é Jesus. Jesus? Mas que superpoderes que ele tem? Que poderes que ele tem? Aí ele anda sobre as águas, ele cura isso, ele faz isso, ele traz a pessoa que morreu, volta à vida. Aí ele falou que o netinho dele baixou a cabeça, o seu herói é muito mais forte que o meu. Aí ficou por isso mesmo, né? Mas é verdade, mas lembrando o que você falou, né? Jesus não curou todas as pessoas, né? Então, ele sempre falava isso que você comentou, né? Tua fé te curou, né? Eu lembro numa das palestras que a gente estava lá no Obreiros, lá, o Artuso falou do Bartimeu, né? Do cego, né? Que ele tinha capa lá, largou a capa, desapegou e foi cegamente não, né? Depois que ele foi até Jesus e Jesus, o que você quer? Que eu enxergue, né? E então você vê a fé realmente, né? Não titubeou em nenhum momento, né? E não querendo se estender aqui, né? Em Roma, né? Roma era tudo muito organizado, né? Até hoje, esses dias eu estava vendo uma reportagem, falou que em Roma lá tinha até a privada, né? O assento com descarga, que depois foi aparecer em Roma só milênios depois, né? E tinha tudo, o arco romano, as estradas, o aqueduto, então Roma sempre foi muito avançado, então, e as pessoas para mendigarem, né, tinha que usar a capa, né, então era o único bem material que o Bartimeu tinha, né, e quando ele larga aquilo lá, as pessoas avançam nele, e ele vai para Jesus porque ele estava convicto, como o centurião também, que tinha aquela certeza, né. Então, essa parte da fé, a fé eu entendo que é uma construção, né? Mas é importante isso aí, né? A gente fala muito da fé raciocinada, né? Mas essa certeza interna, né, que a gente tem, né, é uma parte muito importante de todo esse processo, né? Que vai fazer com que se alcance o resultado desejado, né? Então, só trazendo aqui essa historinha aí do Alberto Almeida, aí só para ilustrar, só para que eu peguei o gancho aí, que você falou de Jesus, falei, contar. Esse super-herói, né, Celire, nos mostra que nós também podemos ser super-heróis, que nosso destino é esse também, né, nesse sentido, a possibilidade de a gente poder fazer maravilhas, e é o poder fazer tudo o que eu fiz. Poder fazer tudo o que eu fiz não é somente das questões maravilhosas, e nem no nosso olhar espírita, dentro daquilo que nós já entendemos hoje, como Jesus sendo o governador planetário, mas
nas questões simples do dia a dia, de olhar para o outro com carinho, com amor, com respeito. Podeis fazer tudo isso e muito mais, né, Celi? Sim, porque eu vejo como o único objetivo esse, né? Desenvolvermos em nós e, né, a nossa volta cada vez mais o amor verdadeiro, podendo entender essa busca, né, desse amor maior e o que significa, porque é isso, qualquer tipo de, né, de cuidado, de vibração, de olhar para o outro, a gente está falando de amor, dessa doação, dessa troca. E existem, né, diversas formas para a gente manifestar e a gente envolver mesmo os nossos próximos com esse amor e burilarmos em nós mesmos. Porque só, né, aproveitando esse momento, assim, o quanto é importante esses fluidos, vamos aproveitar isso, esse olhar amoroso para nós mesmos, para as nossas falhas, para a nossa caminhada. Esse é um treino já muito importante. Não como aceitando, né, e até um comodismo, puxa vida, eu sou assim mesmo, mas um olhar de que o quanto eu busco, o quanto eu estou nesse caminho, mas eu ainda tropeço, mas eu ainda me equivoco, e eu estou nessa busca. É muito importante que esse olhar amoroso abranja nós mesmos também. Sermos mais caridosos, mais gentis com nós mesmos, olhando para o nosso passado, e certa vez ouvi uma frase que gostei bastante, o passado é um ótimo mestre, mas é um péssimo companheiro. Então, assim, aprendamos com o nosso passado, mas arrastá-lo dia após dia se torna um peso e dificulta a nossa caminhada, né? Gente, o tempo urge, já estamos caminhando para o final. Na verdade, assim, falar sobre a fluidoterapia, a questão do passe, da água fluidificada, do evangelho, como o Antônio lembrou bem, enfim, do dia a dia com essas ações terapêuticas que estão disponíveis para todos nós. Isso daqui dá um seminário, dá um congresso, a gente consegue ali falar tranquilamente horas e horas, abordando sobre vários aspectos, né? Mas fica aqui o recado, né, para que as pessoas se interessem cada vez mais, estudem, aprofundem, entendam que está ao alcance de todos nós. Isso é o mais importante. Então, gostaria de ouvir as considerações do Antônio, da Celi, para a gente poder já ir se despedindo e dando uma boa noite a todos aqueles que nos acompanharam durante essa hora. Bom, deixa eu falar. Bom, vai a Celi primeiro, né? Primeiro as damas, né? Eu só tenho a agradecer por mais essa troca, esses momentos de aprendizagem. Muito bom estar com você. Bom, eu agradeço aí o convite, né? Estou aqui, fiquei um pouco aqui ainda, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Me lembrei um pouquinho dessa parte, mas não estou muito acostumado, né? Embora às vezes faço palestra lá no Obreiros, né? Mas aqui é um pouco diferente, mas foi muito gostoso estar aqui com vocês, trocar essas experiências, tentar recordar, trazer coisas que a gente já aprendeu, né? E assim, né? O que eu brinco, né? Muitas coisas que às vezes eu tenho dúvida, né? Eu vou lá, tá nas obras básicas do Espiritismo a dúvida da gente, sabe? É questão da gente procurar saber onde olhar, mas está lá, né? Se você olhar lá, está no livro dos Espíritos, está no livro dos Médiuns, está no Evangelho, né? O Evangelho, na verdade, é o nosso roteiro de vida, né? Então, como o Alejandro falou, né, a Celi, né, acho que daria, né, um seminário se a gente fosse estender tudo mais. Só agradecer aí a oportunidade de estar aqui, um abraço para vocês, para nossos amigos internautas que estavam aí, né? E é isso, né? Esperamos nos ver mais uma vez aí mais para frente, quem sabe. Maravilha. Sim, Celi.
por favor. Desculpa, só falar uma coisa, assim, estamos a menos de um mês do Medinesp, o Congresso de Espiritualidade, né? Acho que você vai falar. Espero ver todos que estão nos assistindo, que tenham se inscrito, né? Nesses dias de tanta aprendizagem, de tantos fluidos amorosos. Né? Sim, menos de um mês, do maior Congresso de Saúde e Espiritualidade do mundo, isso não é exagero. Tanto que as inscrições terminaram, né, Celi? 1.800 inscritos, com lista de espera agora, enfim, um evento que ocorre a cada 2 anos, e com a graça de que neste Corpus Christi, agora em junho, será realizado aqui em São Paulo, na comemoração de 30 anos da Associação Médico Espírita do Brasil, né? E que tem por objetivo ter esse olhar em relação à ciência e espiritualidade, mas tendo como coração o evangelho, como bem lembrou o Antônio ali, que é o nosso pilar, sendo Jesus sempre o nosso grande guia e modelo. Então, agradecendo mais uma vez a Celi, ao Antônio, foi ótimo, a todos aqueles que foram nos acompanhando e que ainda irão nos acompanhar através das redes, e nos vemos daqui 15 dias para mais um tema ali discutindo saúde e espiritismo. Uma ótima noite a todos, um bom descanso.